Mulher, hoje eu vou te mostrar tudo o que eu como, sem frescura, sem te esconder nada. O que eu como no café da manhã, no almoço, no café da tarde e no jantar para manter um corpo magro e definido. Mas antes, já começa a seguir o meu canal aqui. Eu me chamo Manala Priscila, sou personal trainer e toda semana, de forma fresquinha, eu trago conteúdos te ensinando como secar e definir. Então já segue o meu canal e não esquece de deixar um like se esse conteúdo fizer sentido para você. Então vamos lá. Sem te esconder nada, tá? O que eu como no café da manhã? Já tive nutricionista, tem uma bagagem de estudo, parte teórica muito aprofundada, sempre fui muito curiosa, sempre gostei de ler sobre os ingredientes. Então, eu tenho 31 anos, ao longo de toda a minha jornada, eu tive acompanhamento, se eu não me engano, umas 2, 3 vezes com o nutricionista por bastante tempo, aonde eu tive, então, um fundamento sobre alimentação, sobre composição, divisão, né, dos planos alimentares. Hoje, eu quem cuido da minha alimentação e eu vou mostrar para você como que eu faço essa divisão, né? Então, no café da manhã, o que eu costumo consumir? Ovos, tá? Então agora como eu quero dar uma secada, que no mês de agosto eu tenho uma viagem, quero dar uma secadinha, dar uma diminuída, ao invés de 2 ovos eu tô consumindo um ovo. Mamão, eu não deixo isso aqui, ó, pro intestino, é fundamental. Cottage, às vezes eu uso, às vezes eu opto em não usar, às vezes só o ovinho com geminha mole pra mim já sacia, mas o cottage, o mais puro, ele tem um valor agregado, mas é excelente, tá? No meu cafezinho, eu gosto de usar o Naveia, porque eu tenho nada comprovado de intolerância à lactose, mas eu sinto que o meu organismo ele funciona melhor, eu não fico estufada. Então vocês vão ver que, inclusive, ó, o pão, né? É um pão mais carinho sim, mas ele não tem glúten, não tem lactose, porque o outro ele me deixa muito inchada, muito retida. Então eu opto por esse aqui, tá? Essa aqui é a marca. É muito massa. Esse aqui, inclusive, hoje compramos com desconto, 15 ou 16 reais, mas é excelente. É uma fatia por dia, tá? No café da manhã, à tarde. Então tá, isso aqui é o café da manhã, massa show. Às vezes coloco um queijinho também, fica mó gostoso, junto com o pão, com ovo, né? No meio da manhã. Onde tá o morango? Onde tá o morango? Tá. Diz a Lu também que a gente consome morango. Às vezes a gente consome morango, depende O preço do morango, né? Que meu chapéu de palha. 15 reais um negocinho, né? Ai, já deixa um rim lá também, mas tá bom, às vezes a gente come morango também. E no meio da manhã, às vezes eu gosto de comer uma banana, tá? Banana branca, mais docinha, mais gostosa. Mas às vezes eu já parto ali, porque a gente costuma almoçar entre 11h30 e meio-dia, né? E nós pegamos o almoço, a gente pega a marmita, mas o que é esse almoço? A marmita nada mais é do que arroz, frango e salada. Todo dia, quase. Arroz, frango e salada. Às vezes a gente muda um pouquinho o sassamizinho, né? Que eles fazem na chapa. Mas bota uma batata doce, daí a gente pesa, né? A minha pesagem é diferente da Luísa, os objetivos são um pouquinho diferentes, né? Mas o meu, normalmente, eu fico entre 140, sei lá, 140, 160 gramas de proteína para 100, 120 de carboidrato, né? Então, o arroz ou a batata e salada à vontade, eu adoro, eu amo salada. No meio da tarde, cara, Lu, filme esse cenário aqui, ó. Ó, chocolate, 70%, terminou o almoço, minha linda, é 2 pedaços, adoro. À tarde, é muito raro, tá? Mas eu comprei, inclusive, aqui tem 4, mas é 2 minhas e 2 da Luísa. Na semana, ali, no meio de uma reunião, tá muito apertado, não vou conseguir parar pra tomar um café da tarde, eu tomo um scoopzinho de whey, que inclusive é esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o whey que eu tomo, esse aqui é o suplemento da Isoforte, tá? Inclusive, esse aqui, ele não tem glúten, não tem lactose. Então, ele é mais isolado, tá? Ele é bem isolado, então ele tem um índice de proteína bem grande, bem elevado. Então, é excelente. Então, naquele dia, pauleira, corrido, putz, almocei, só vou jantar no meio da tarde, não rola ficar sem um café da tarde. Porque senão depois, à noite, é jaca. E a nossa maior dificuldade realmente é na janta. Mas por quê? Porque a gente pula a refeição, galera. Não tem. A mulher que pula a refeição à noite, ela tá muito mais propensa a pedir uma pizza, um hambúrguer, fazer uma coisa mais gorda, porque o corpo precisa botar caloria, né? Então, essa é uma estratégia que eu gosto muito de usar no meio da tarde. Um scoopzinho de whey, às vezes eu boto até um pedacinho de mamão para bater junto, fica mó gostoso, junto com um pouquinho de leite também. Mas se eu não consigo fazer nada disso, cara, uma barrinha aqui, ó, bem proteica, baixa, né? Os ingredientes são maravilhosos. Enfim, a Luísa pegou 2 pra mim. Isso aqui é depois do almoço. Esse cara aqui, eu peguei só agora, isso aqui não faz muito parte, né? A paçoquinha da nossa rotina. Mas assim, vem 8. Então, eu vou dividir com ela. Então é 4 pra cada uma. Ao longo da semana inteira, é 4 paçoquinha, né? Então, assim,
Tá, daí esse aqui é o cafezinho da tarde e tal. E daí, ó, às vezes também o iogurte. Eu gosto de ter bastante opção. Cara, não é o melhor, não é o mais saudável, mas é o que eu gosto. Então, às vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao longo da semana, é um por dia. Tá? Isso aqui não mata. Isso aqui também, ó, nada disso aqui vai fazer com que você realmente não emagreça, né? Não fica definida, mas é a quantidade. Presta atenção na quantidade, tá? E, inclusive, no meio da tarde também, às vezes, a Luísa mais. Mas eu sempre vou junto com ela, né? Porque é bem nutritivo, é bem saudável. A gente gosta de fazer umas panquequinhas. Então aqui eu tenho aveia, coco ralado. Ela também coloca um cacau em pó, bacana também. Aí é onde a gente coloca um kiwi, né? Ó, bota um kiwizinho, o kiwi, panqueca de banana, ó, banana, tá? Ó, panqueca de banana. E inclusive no nosso pós-almoço, já voltando, né? Que eu acabo indo e voltando, a laranja. Laranja é pra dar aquela saciedade melhor, pra diminuir aquela vontade do doce, né? Eu acho que era mais por essa razão, né? A laranja. É isso aí. Intestino, questão do intestino, ó, maravilhoso. E olha só, pra temperar a salada, gente, não me julguem, cara, eu amo vinagre. Eu amo vinagre. Mas assim, eu com moderação, né? Eu era aquela pessoa assim que quando eu morava com a minha mãe, quando eu era menor, no final assim dos jantares, dos almoços, né, que sobrava aquele vinagre depois da salada, meu Deus, era comigo. Ela sempre me chamava, Manuela, sobrou o vinagre. Ela ia, Manuela, tomar o vinagre. Então eu gosto muito do vinagre. O limão aqui é mais pra Luísa. Gosto também, mas sim, só se não tiver isso aqui, mas se não, eu tomo aquele lá. O sal a gente sempre opta mais por esse aqui, né? Não agride tanto. E assim, ó, maionese light, ketchup zero. Adoro. Não como isso aqui todo dia, tá? Mas quando... Ah, vamos pedir uma pizza no final de semana. Já tem em casa. Ah, vamos fazer alguma coisinha à noite, um Rap 10, por exemplo. Ó, indo pro jantar, a gente faz o Rap 10. Hoje eu escolhi pegar no mercado esse aqui, ó. Que ele tem maior índice de proteína. Ele é 61% integral, então é bem legal a gente se atentar a essas coisinhas aqui. E o que a gente coloca na proteína, né? Carne moída, patinho. Carne mais magra, que a gente vai fazer, vai deixar prontinha pra semana. Então a gente coloca ali média de 40 a 80 gramas de patinho. Coloca, enfia uns alface, coloca uns tomate, né? E um pouquinho de maionese, porque não mata. E não prejudica o teu shape lá. E um queijinho, porque é mó gostoso também. Então, basicamente, é isso. Né? Tipo, não tem segredo nenhum. Não deixo de comer um chocolate, não deixo de comer um iogurtezinho que eu gosto. Uma paçoquinha tive vontade, optei pela zero, tem a tradicional, só que, pô, calórica pra caramba, então, cara, opta pela zero. Uma barrinha bem proteica pros dias que são mais corridos. Cara, consegue perceber... Mas é um, né? Ou outro. Exato, um ou outro, claro, isso aqui é pra 1, 2 semanas. Esse chocolate aqui mesmo é um pra mim e um pra ela, mas assim, comeu isso daqui, sem chance de comer isso aqui, né? E sem chance de comer isso aqui. Então, é um ou outro, exatamente. Então, a maior dificuldade tá em quem a gente espaçar muita alimentação e depois fazer uma ingestão calórica em 1, 2 refeições. Isso é o que quebra a grande maioria das mulheres que querem secar e definir o corpo, e também ficar se privando do que gosta. Então a gente precisa saber o quê? Ingerir esses alimentos que a gente gosta de forma inteligente e consciente. Então, se eu tenho várias opções aqui que não são muito saudáveis, mas eu gosto, eu não vou abrir mão, nunca abrir mão daquilo que eu gosto, mas eu sempre procurei ingerir de forma consciente, né? Então, e o teu treino também, obviamente, precisa estar atrelado, né? Eu não mostrei, mas a canela a gente também gosta de usar. E o mel a Luísa também comprou. Mais botar na panqueca, coisa arada, né? Então, é isso. É o básico bem feito. É o arroz com feijão bem feito. É a gente ter ali 3, 4 a 5 refeições por dia. Porque é isso que realmente seca e define o teu corpo. Então, se o teu treino tá tendo gasto calórico legal e o básico tá sendo bem feito, não tem como você não ter resultado. Você só não vai ter resultado, primeiro, se você não tiver inscrito aqui no meu canal e não tiver me seguindo lá no Instagram. No mais, mulheres, se você gostou, se fez sentido, dá um like nesse conteúdo, fortalece nosso trabalho e compartilha com alguma outra mulher que precisa saber, tá bom? Um beijo!